Olá a todos, meu nome é Edivaldo Augusto Cavadas, advogado, e neste vídeo damos seguimento aos nossos estudos sobre temas avançados da ciência jurídica. Traremos conceitos, lições, institutos que são muito caros ao direito e que muitas das vezes não são estudados da forma como deveriam ser no âmbito da graduação e mesmo no âmbito da pós-graduação. Iniciamos as nossas lições tentando perscrutar, tentando descobrir o conceito de direito. Vimos que o direito, como ciência social aplicada dentro deste arcabouço científico que é o gênero das ciências sociais aplicadas, que não são apenas compostas pelo direito ou ciência jurídica, muitos chamam de ciências jurídicas. Prefiro a nomenclatura ciência jurídica, considerando a unicidade do direito, o fato do direito ser uno e sendo as suas diversas disciplinas, direito civil, direito empresarial, direito penal, direito administrativo, meras divisões didáticas de um fenômeno uno que é o direito. Então, por isso que uso e sempre usarei ao longo de minhas aulas a nomenclatura ciência jurídica, sem afastar, sem prejuízo daqueles que usam a nomenclatura ciências jurídicas. Vimos que a ciência jurídica ela é muito próxima da filosofia e trouxemos alguns conceitos de filosofia, embora também seja bastante polêmico a ideia de se trazer um conceito de filosofia, da mesma forma que é polêmico em doutrina tentar trazer um conceito de direito. Vimos dois conceitos bastante didáticos sobre o que seria a filosofia, um deles de Marilena Chauí, que considera que a filosofia seria a fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas, e outro conceito que é trazido em obra conjunta de dois filósofos franceses, Gilles Deleuze e Félix Guattari, uma obra seminal inclusive, que c'est la philosophie, que é a filosofia, e basicamente esta obra dedica-se a trazer a noção de que a filosofia seria a arte dos conceitos, ou a área do conhecimento que busca as noções fundamentais de cada disciplina, de cada outro gênero do fenômeno científico. É lógico que são dois conceitos de filosofia bastante polêmicos, mas que nos ajudam a compreender também o que poderia ser caracterizado como um conceito de direito. O direito, ele tem, especialmente no campo historiográfico da história da civilização romana, especialmente no campo do direito ocidental, a história da civilização romana é muito importante, é um momento muito evidente de surgimento de diversos institutos, de várias disciplinas da ciência jurídica ocidental, e considerando que sou um advogado brasileiro, o Brasil tendo como ordenamento jurídico o tronco do sistema jurídico romano-germânico, o ordenamento jurídico brasileiro se organiza em torno de um sistema jurídico de linha romano-germânica, nada mais justo do que trazer um aporte historiográfico oriundo do direito romano. O direito romano ele trazia duas expressões para cunhar a ideia de direito, para estabelecer a ideia de direito. Uma delas muito próxima da palavra na língua portuguesa, directum, que seria uma espécie de régua usada por vários arquitetos e engenheiros para medir coisas, para trazer medidas às coisas, às construções, aos objetos. Então o directum ele era uma régua, alguns mencionam uma espécie de vara que também era usada para disciplinar pessoas, especialmente em ambientes de trabalho, no âmbito até do trabalho da construção civil. Então há essa noção de que o directum seria uma régua ou vara usada para se trazer a justa medida a determinado objeto, a determinada
situação. Não à toa, no direito brasileiro, os juízos onde são processados, julgados, apreciados os processos e as demandas, são chamados de varas. Vara civil, vara criminal, vara empresarial, etc. Justamente pela ideia de que o direito ele era usado, e historicamente foi usado como um objeto de disciplina de determinadas pessoas ou de determinadas situações. Então temos a expressão directum e temos a expressão ius ou jus, né? Escreve-se jus, pronuncia-se no latim ius, até mesmo porque a letra J ela advém de um latim vulgar que posteriormente deu origem à língua portuguesa. Então o latim original ele não teria a letra J. Então temos aí a expressão ius ou jus, que significa justiça. E no campo da filosofia jurídica temos um debate, uma dicotomia muito evidente do que seria direito e do que seria justiça. E daí não vamos adentrar nessa seara, pois desbordaria dos limites e do objetivo das nossas aulas, que é a de estudar temas avançados de ciência jurídica ligados a determinadas áreas do conhecimento do direito, a determinadas disciplinas, ramos, províncias do direito, que na minha realidade, enfim, naquilo que eu me especializei ao longo dos anos, sejam mais ligadas ao direito público, especialmente ao direito penal e ao direito empresarial, que são as áreas em que eu atuo como advogado. Então sempre tentaremos, ao longo das nossas aulas, contextualizar estes temas avançados de ciência jurídica com exemplos, se assim for possível, oriundos do direito público e do direito de empresa, ou direito mercantil, ou direito comercial. Há várias nomenclaturas para este ramo da ciência jurídica, assim como o direito público, ele é um gênero, um gênero taxonômico da ciência jurídica. Então temos essas duas expressões, directum e ius. Direito, disciplina, uma régua, uma vara usada para disciplinar pessoas ou situações. Tanto é que Aristóteles faz uma alusão a uma régua plúmbea, a palavra directum advém do direito romano, da civilização romana, mas desde as civilizações ou civilização, como assim prefiram, grega, o filósofo Aristóteles ele fazia uma referência a uma régua feita de chumbo, uma régua plúmbea feita de chumbo, e o chumbo, como os senhores devem saber, é um metal que é maleável, ok? Então era uma régua maleável usada para medir pedras, pedregulhos, enfim, objetos que seriam muitas das vezes usados posteriormente por escultores para esculpir estátuas, esculpir construções, etc. Até porque os gregos e os romanos trouxeram muito da civilização grega para si. Os gregos eles tinham muito essa tendência de esculpir construções e não necessariamente construí-las, como foi a hipótese dos romanos. Então Aristóteles ele faz uma referência na Ética Nicômaco, que é uma obra seminal deste filósofo estagirita, deste filósofo oriundo de uma cidade-estado grega, faz uma referência muito importante à chamada régua plúmbea de Lesbos. Isso faz com que parte da filosofia jurídica, dos estudiosos de filosofia jurídica, usem a expressão régua lésbica aristotélica ou régua plúmbea aristotélica para referir-se a esta régua que era usada na ilha de Lesbos, no âmbito ali da civilização helênica, da civilização grega, e era usada para medir pedras que seriam usadas posteriormente na construção civil ou para a construção de esculturas. Então, a ideia do direito sempre foi muito ligada à ideia do regramento, da regra, da régua, entendem? Então, a expressão directum, que advém
de uma régua ou vara, que já era usada na filosofia grega, né, para referir-se a situações em que havia um preceito ético, que posteriormente se tornaria um preceito normativo, é muito usada para definir o direito, assim como a expressão ius, ou, né, escrevendo-se jus, né, que seria a justiça. Mas entre direito e justiça há um enorme abismo. Então, acredito que dentro desta segunda aula, a proposta é sempre de aulas curtas, 10, 15 minutos no máximo, às vezes até 5. Acredito que tenhamos avançado um pouco sobre o conceito de direito. O direito muito ligado à filosofia, historicamente inclusive ligado à filosofia, tendo uma referência muito grande tanto nas civilizações gregas, mas principalmente quanto ao direito ocidental na civilização romana, certo? E o direito sendo visto como uma disciplina, uma forma de disciplinar pessoas, disciplinar situações, trazer as luzes, entre aspas, as luzes da civilização para determinado território, ok? Algo que era muito afeito ao raciocínio, ao imaginário romano, ok? Da civilização romana, e justiça, muito ligada à ideia dos filósofos, principalmente da ética, né, do campo da ética e da filosofia política na civilização grega, né, ou nas civilizações gregas, uma vez que não havia uma civilização grega propriamente dita, mas sim diversas cidades-estado localizadas na Anatólia ou ali na região da Grécia, ok? Então, temos essa ideia de direito como disciplina e como uma pretensão de justiça, certo? Mas entre direito e justiça há um enorme abismo, ok? Na próxima aula tentaremos trazer alguns aportes teóricos importantes sobre o conceito de taxonomia ou taxonomia. O que seria isso? O que seria a posição enciclopédica de determinada disciplina no campo da ciência jurídica? Será uma matéria que abordaremos de maneira mais aprofundada, sempre tentando aprofundar num curto espaço de tempo, em nossa próxima aula. Forte abraço a todos e até a próxima!